A apresentação que eu vou fazer é um bocadinho, é um bocadinho não, é mesmo uma espécie de, e mais uma vez dentro da linha de eu não achar que merecedor, digamos assim, de algo tão formal como um projeto fotográfico. O que eu pensei foi mostrar-vos um bocadinho fotografias que eu fui publicando ao longo destes 10 anos. E, portanto, tem fotografias desde 2012 até às mais recentes. Espero que se divirtam. Sempre que quiserem interromper para fazer perguntas, estou disponível, como é óbvio, não é? Portanto, vamos lá ver. Pronto, pegando no princípio, pode parecer que eu adormeci no teclado quando cheguei à altura de escolher o nickname para a conta, mas acontece que o TOSS só com um Z já estava ocupado e, portanto, todas as pessoas do meu círculo de amigos me conhecem por TOSE e, portanto, mais uma vez, sem pretensão nenhuma, começou por ser uma utilização da app muito informal e achei que não tinha razão absolutamente nenhuma para alterar isso e, portanto, é por isso que continua a ser Tosé com 4 Zs e enquanto o Instagram deixar, continuarei com este nick. E como todas as histórias começam pelo princípio. Esta foi a primeira fotografia que eu publiquei no Instagram. É uma fotografia de uma campanha da Altice, salvo erro. Esta é a boca da Beatriz Batarda, que é uma atriz portuguesa. E na altura eu publiquei isto porque achei que era um bocadinho simbólico daquilo que eu procurava na aplicação. Uma forma de ir publicando fotografias e publicando as coisas que eu ia vendo por onde passava. E de alguma forma partilhar isso. Ao partilhar também perceber a forma como os outros também viviam o mundo e aprendendo com essa forma de partilha, que é algo que ao fim destes anos todos, e apesar das muitas alterações que o Instagram tem tido e grande parte delas, se não a esmagadora maioria, não tem sido para melhor, ainda continua a ser para mim uma fonte de inspiração e de partilha e de obtenção de conhecimento e acho que tem crescido muito a ver aquilo que os outros veem e aprendendo com aquilo que os outros veem. Portanto, esta foi a primeira fotografia, em 2012. Digamos assim, ao princípio, digamos assim, a minha entrada na aplicação foi ir vendo, ir explorando, indo testando as coisas que eu podia fazer e também, de alguma forma, testando os próprios limites da máquina fotográfica e dos filtros, porque nesta altura, ao início, eu praticamente utilizava apenas os filtros da própria aplicação, ia fazendo experiências, ia duplicando filtros, ia fazendo uma série de coisas e tentando de alguma maneira encontrar uma maneira de ir mostrando as coisas que ia vendo e de alguma forma, e é aí
depois começam a aparecer as legendas, porque eu, se calhar também por uma questão de insegurança, eu sempre achei que era importante acrescentar ao texto, acrescentar à imagem, acrescentar um texto. Provavelmente por uma série de razões, mas eu diria que as duas principais são, em alguns casos, dar algumas, porque algumas das coisas não são, algumas das coisas que eu ia mostrando não eram, eu considerava que não eram suficientemente fortes para poderem ser, não eram suficientemente interessantes para valerem, a imagem valer por si só, e portanto de alguma forma era uma forma de lidar com as minhas inseguranças e acrescentar outra ponte de leitura da imagem ou encontrar outras, ou dar outras pistas de leitura da imagem, ou por simplesmente explicar o motivo pelo qual eu tirei aquela fotografia, porque às vezes achava que aquilo que eu fotografava era tão estapafúrdio que se não fosse ter um texto a acompanhar, a pessoa podia pensar, mas porque é que raio é que este fulano foi fotografar isto? Portanto, foi de alguma forma como se fui começando a trabalhar também sobre as imagens e sobre as legendas que acompanhavam as fotografias. Esta fotografia acaba por ter por ser interessante no sentido em que depois estabelece ponto com a fotografia que foi premiada este ano no Mira, porque também foi tirada na Ponte sobre o Tejo num dia de muito nevoeiro. Foi tirada com 9 anos de diferença, mas pronto. Esta fotografia é de 2013, portanto é pouco tempo depois. Pronto, falando sobre alguns dos temas que me interessam e que eu fui, ou que fazem com que me. Eu sou um bocadinho a forma de fotografar e é esse um dos motivos pelo qual eu tenho tantas fotografias e tenho tantas fotografias e tenho os telemóveis ao longo destes anos sempre cheios com os cartões e com as memórias cheias de fotografias, é que eu sou muito impulsivo e entre aspas tudo me chama a atenção, ou seja, tenho uma espécie de compulsão de tirar fotografias. E portanto, é muito difícil e portanto, a minha galeria tem muitas coisas, tem fotografias de diversos géneros, porque, digamos assim, eu não me interesso apenas por um tipo de fotografia e, portanto, eu não sou igual todos os dias. As coisas que me interessam estão um bocadinho relacionadas com o momento e com a forma como eu estou naquele dia ou naquele momento. E, portanto, eu escolhi algumas dessas fotografias e alguns, digamos assim, temas, se é que se pode falar disso, temas e particularidades que me chamam a atenção. Portanto, uma delas é jogar com os conceitos de luz e de sombra e de silhuetas. Esta fotografia foi tirada no bairro da Moraria durante um encontro fotográfico da revista Gerador. Esta fotografia, por exemplo, foi tirada no Festival Iminente, no Panorâmico de Monsanto, em Lisboa.
pronto, mais uma vez, eu tento a legenda surge de uma maneira que eu próprio não sei às vezes muito bem explicar porque é que surge. Às vezes eu ponho-me a pensar em o que é que olho para a fotografia e ponho-me a pensar o que é que às vezes é imediato, às vezes eu estou a tirar a fotografia e já sei qual é que é a legenda que a vai acompanhar, outras vezes olho para a fotografia e tento encontrar pontos com coisas que me interessam e portanto esta remeteu-me um bocadinho para a alegoria da caverna e portanto pronto. Outro, digamos assim, dos temas que acabam por ser ou que acabam por aparecer muito nas fotografias e nas coisas que me levam a disparar o telemóvel, digamos assim, são as linhas, os enquadramentos, e portanto trouxe aqui 2 exemplos, creio eu, disso. Este é tirado também junto ao Tejo, isto é o Terreiro das Missas, e esta que foi tirada no Parque das Nações. Portanto, outro dos temas que é recorrente e que eu procuro é encontrar ângulos novos e procurar ver as situações e a realidade por abordagens diferentes e por ângulos diferentes. Esta fotografia é de 2013, estes são os meus filhos, foi tirada na praia de Monte Gordo, e na altura achei interessante o facto de isto conjugar reflexos com sombras, e portanto eu muitas vezes procuro ou virar as fotografias ao contrário ou pô-las em ângulos diferentes para fazer realçar alguns alinhamentos, digamos assim, que me parecem, ou pelo menos que a mim me parecem mais interessantes e, portanto, acaba por ser algo que ao longo destes anos tem sido algo que eu tenho continuado sempre a fazer. Esta fotografia, de alguma maneira, este título, eu ainda cheguei a pensar em pôr esta legenda como o título da apresentação, porque é isso às vezes que eu sinto, é que a minha cabeça está muitas vezes virada ao contrário, mas que eu tento estar disponível para a realidade no momento certo e na altura certa, e tento sempre estar disponível e tento manter sempre o olhar disponível para aquilo que está à minha volta. Pronto, este é outro dos casos, isto é uma porta na Covilhã. E pronto, achei que, tendo em conta a linha, achei que fazia mais sentido para mim fazer alinhar a barra azul da porta do que propriamente a porta. Achei mais interessante seguir esse alinhamento. Aqui é também outra abordagem, e aqui também, para além da questão ou seja, isto aqui é uma espécie de amálgama das minhas pancadas, digamos assim. É fazer a ligação disto com o universo do Peter Pan,
utilizar às vezes os ditados populares para subverter os ditados populares, de maneira a encontrar outras maneiras de falar sobre realidade, digamos assim. Este é mais um dos casos. Outros temas, digamos assim, que eu me interesso também tem a ver com a questão das escalas portanto, neste caso, esta foi tirada em Sesimbra, na DOCA de Sesimbra, e portanto jogar aqui com as escalas dos objetos. E esta numa escala mais pequena, ou seja, pensar naquela pequena figura e transpô-la, e aquele bar que aparece no canto também, e transpor com uma abordagem um bocadinho mais minimal. Pronto, isto, quando eu falo na questão de pensar, olhar para a fotografia e pensar nas coisas com as quais eu vou buscar para estabelecer as legendas, trouxe aqui alguns exemplos que é mesmo um processo um bocadinho caótico. Pode ir desde a banda desenhada, como é neste caso, como cinema. O processo é mesmo. Eu não estou a brincar quando digo que é mesmo caótico, que eu às vezes não sei mesmo de onde é que as coisas vieram. Esta fotografia é bastante antiga, estas árvores já estão bastante maiores do que estão aqui. Isto é um bocadinho, às vezes, o que eu acho curioso, este papel da fotografia enquanto momento de paragem da realidade e de registro de um determinado tempo. Estas árvores estão muito maiores e nesta altura eu já não conseguiria fazer este título, porque a mais pequena está praticamente do tamanho das outras, e, portanto este título já não seria possível nos dias de hoje, digamos assim. Esta fotografia foi tirada em Algés, estava a voltar do restaurante, e pronto, lá está. Este é um daqueles casos de estar sempre disponível a qualquer altura para receber, digamos assim, e receber as prendas, digamos assim, que a realidade nos dá. Não é? Uma das características que me é associada, ou pelo menos é associada a algumas das fotografias que eu tiro, é o facto de eu tentar aproveitar sempre um lado irónico e tentar nunca me levar muito a sério nas fotografias que faço, seja pela sátira, seja pela ironia que introduzo nas legendas, seja na própria forma como eu tiro e as fotografias que vou tirando. Portanto, neste caso é digamos assim, pela introdução do tema das legendas e da conjugação com a imagem. Aqui no imaginar um elefante branco a vir respirar cá fora. Aqui o facto da estética se tornar ética, e portanto juro que não fui eu que fui lá descolar aquilo já estava assim.
seja aqui aproveitando um bocadinho a cor do edifício, e a sorte de ter conseguido tirar a fotografia, a figura ali exatamente no meio, porque esta fotografia não foi tirada com burst, portanto foi um disparo único, e portanto ter tido a sorte de ter conseguido este alinhamento, seja aqui nesta fotografia mais recente, tirada nesta sessão de Santa Apolónia. Pronto. E o que eu estava a referir relativamente a isto tem a ver com algo que eu ainda tenho vindo a trabalhar, mas acho que não vou, apesar de já estar, entre aspas, muito melhor do que aquilo que estava ao início, mas eu tenho muito pudor em fazer fotografia de rua com pessoas. É um bloqueio meu, é um bloqueio que eu às vezes consigo ultrapassar, porque a imagem é tão forte para mim que a pulsão de tirar a fotografia é maior do que a vergonha e do que esse pudor, mas é algo que eu tenho vindo a trabalhar. Não sei se é uma limitação ou não, lá está, mais uma vez, eu fotografo as coisas como eu as vejo e como eu as sinto, e portanto é um bocadinho algo que eu sinto assim, tenho dificuldade em o fazer. Outra das temáticas a que eu regresso sempre é o encontrar consonâncias e dissonâncias e objetos, corpos estranhos, digamos assim, num determinado ambiente, numa determinada envolvência. E portanto gosto muito de explorar essas diferenças. Portanto, neste caso é dois candeeiros completamente diferentes, mas que estão lado a lado e estão de costas voltadas, um mais de linhas mais arredondadas, outro de linhas mais retas, mas que, digamos assim, é como se tivessem de costas voltadas. Aqui é um bocadinho a ideia do todo e da parte, não é? Daquele, de faltar ali um bocado naquela parede. Aqui é a consonância e nem de propósito com as notícias tristes de hoje, não é? É um bocadinho a consonância das cores da bandeira com as cores dos turistas. Aqui eu muitas vezes encontro ou muitas vezes já tenho encontrado nos painéis de azulejo estas variantes, ou, por exemplo, há uma série de fotografias que eu faço, que eu chamo o muro das remendações, que são painéis de azulejos que são remendados com outros padrões completamente diferentes e, portanto, que introduzem ali um corpo estranho num padrão pré-definido. Este caso, não sei se foi o objetivo, mas uma vez explicaram-me que nas aplicações dos azulejos e dos painéis de azulejo, o aplicador de propósito coloca um azulejo ao contrário, e segundo a explicação que me deram, que não sei se é verdadeira ou não, mas que é bonita, é que a explicação para isso era que a perfeição pertence a Deus, e portanto tudo que é feito pelo homem é por natureza imperfeito, e portanto mesmo numa aplicação destas
há aqui um elemento de imperfeição, digamos assim, provocado. E aqui estas fotografias um bocadinho mais... este foi um dos casos em que eu achei que a imagem era, ou pelo menos senti a pulsão tão grande de tirar a fotografia que acabei por a tirar, sendo que não tinha por onde fugir, porque isto foi tirado dentro do Alfa, numa viagem de Lisboa a Porto. E tirei esta fotografia e ela parece estar a olhar para mim, mas na realidade nem sequer me viu. Esta fotografia também gosto dela pelo diálogo que se estabelece entre as figuras. Esta fotografia mais recente, é já de 2019, também foi tirada em Santiago de Compostela, numas férias em que chovia continuamente e eu quase não podia sair do quarto, portanto vim para a janela tirar fotografias. Aqui também lá está, mais uma vez, uma fotografia com pessoas, mas de uma maneira que acaba por ser uma maneira um bocadinho, ou pelo menos para mim é mais confortável. E pronto, e entramos em 2020 e entramos na pandemia, digamos assim. Pronto, esta fotografia também também concorri com ela ao Mira. É uma fotografia que gosto dela porque de alguma maneira é minimal e para mim tem a tal abordagem diferente e tentei encontrar um ângulo diferente de abordar as árvores de inverno, digamos assim. Esta fotografia foi tirada durante a pandemia. Eu, como já referi, tiro milhares de fotografias, tenho sempre os telemóveis cheios e as memórias cheias, mas durante a pandemia achei que não fazia sentido estar a ir ao baú buscar fotografias e estar a mostrar fotografias dos sítios por onde tinha andado. E, portanto, durante a pandemia e durante o tempo que eu tive em casa, e eu fui bastante... Fiz um confinamento bastante apertado. Só fotografei basicamente as coisas que via da minha janela. E, portanto, fui fotografando os vizinhos, fui fotografando as coisas em casa. Portanto, 2020 foi digamos assim, grande parte de 2020 foi uma fotografia mais introspectiva, digamos assim. Esta também é de um vizinho. Esta fotografia acabou por ser escolhida que é quando a pessoa fala da globalização. Esta fotografia acabou por ser escolhida para uma exposição em Nova Iorque, de fotografias tiradas durante o Covid. Este é mais um exemplo das fotografias que eu fui inventando em casa. Isto já foi na segunda fase do confinamento, portanto já foi em 2021. Esta também foi tirada na minha varanda durante o período do confinamento. Isto já foi na altura em que se começou a fazer os primeiros passeios a vir à rua. Esta achei simbólica destes tempos que todos nós temos passado e que o mundo passou em
lá está, é uma daquelas coisas que eu vou a passar num sítio qualquer e parece que há qualquer coisa que me chama e que faz com que eu tire as fotografias. Eu juro, estou quase a chegar ao fim. Estas são mais, pronto, já são mais recentes, estas já são pós-pandemia. Esta foi tirada no Alvito, no Castelo Alvito. Esta foi tirada na Ribeira das Naus, em Lisboa. E estas são as últimas 3, estas fotografias já são deste ano. Esta foi outra das situações em que a imagem me fez tirar a fotografia. Eu tirei 3 fotografias desta senhora na água, e acabei por escolher esta, apesar de parecer que a pessoa está, de alguma maneira, está a chorar. Ela não está a chorar, está a pôr água na cara. E eu achei que esta era a que me tocou mais, porque, lá está, tornava, pelo menos aos meus olhos, tornava a pessoa menos reconhecível, digamos assim. Esta é a penúltima, é a fotografia que está na exposição do Miramobile deste ano. Pronto, depois deste falatório todo sobre as legendas, o facto desta fotografia não ter título, esta fotografia foi publicada poucos dias depois do início da guerra da Ucrânia, e eu sinceramente não estava com cabeça para estar a pensar em títulos, e portanto acabei por não pôr título nas fotografias que tirei naquela altura. E acabo com esta, porque de alguma maneira o título, e está aqui uma pessoa a assistir à conferência que uma vez me disse para eu fazer que eu devia fazer uma história sobre esta fotografia. E portanto, a resposta a esta pergunta está na própria legenda, não sei. Não, às vezes gostava de ter, às vezes penso e olho para pessoas que admiro e fotógrafos que admiro e pessoas que tiram fotografias e que são automaticamente reconhecíveis, e que a pessoa olha para aquela fotografia e diz: olha, esta fotografia é desta pessoa. E que acabam por ter um cunho pessoal muito marcado. Eu não consigo ser assim, e portanto o meu percurso há de ser, se calhar, um bocadinho zigue-zagueante, mas hei de continuar a fazer e a mostrar as coisas que me chamam a atenção e que me interessam, e esperar que, ao partilhá-las, alguém se identifique com o que está a ver. Olha, muitíssimo obrigada pela tua intervenção, que foi muito estimulante. E quando nós damos o nome a esta rubrica Projeto Fotográfico, não tem que ser um corpo de trabalho específico, conceptualmente ligado, mas pode ser precisamente um itinerário, um percurso, portanto, que não tem de ser necessariamente pensado. E portanto acho que tu contribuíste de uma maneira muito especial para este sentido de um percurso fotográfico, que foi aquele que tu descreveste. Eu gosto muito das tuas fotografias, acho que as reconheço quando as vejo. Tenho pena que não estejas mais no Facebook, acho que devias pelo menos publicar mais vezes por lá, porque há públicos para todas as redes, e isentarmos-nos de uma quando nos dedicamos à fotografia não é necessariamente um bem, de maneira que eu
ia-te propor que nem que seja por espelho, portanto, ou então no Instagram poderes partilhar no Facebook, Sim. mas não dá trabalho nenhum, não dá trabalho nenhum. Sim, eu percebo o que é que estás a dizer, e eu já ponderei, eu já cheguei a fazer isso. Pronto. O meu problema é um problema de gestão de tempo. Uhum. E eu digo-te porque eu percebo a opção de publicar no Instagram e fazer a publicação automática no Facebook, mas eu gosto ou seja, eu não publico as fotografias e deixo-as lá. Uhum. Eu gosto de interagir, eu gosto de interagir com as pessoas que, de alguma maneira, gastam algum do seu tempo a interagir. Acho que é uma questão, no meu caso, isto é o que eu sinto, e muitas vezes aquilo que eu digo é aquilo que eu sinto. E, portanto, sinto que é uma maneira de respeitar o tempo que as pessoas despendem porque o tempo é limitado para todos, e se alguém despende algum tempo para fazer um like, escrever um comentário, fazer uma coisa positiva ou negativa, ou um comentário qualquer, eu sinto-me portanto, sinto-me na obrigação e faço-o com gosto, não é uma obrigação, faço-o com gosto e gosto de interagir. E, portanto, deixar as coisas no Facebook apenas por largar a fotografia e deixá-la lá, não me sinto confortável. Sinceramente, não me sinto confortável. Podia fazê-lo, mas não me sinto confortável em fazer. Claro. E é um bocadinho por causa disso. E, portanto, se quiseres, acabei por optar, dizer assim, eu não consigo chegar a tudo, não consigo tocar os instrumentos todos, e, portanto, vou-me focar no Instagram. É um bocadinho, o racional é esse. Eu percebo, até porque até reparado que há muito tempo que investes, muito tempo, duração de tempo no Instagram, porque comentas os comentários, portanto, e esses diálogos, parecendo que não, ocupam muito tempo, porque são Sim. significativos. Pronto, portanto era isso, mas de qualquer maneira, antes de ter uma montra com as tuas fotografias, não ter nada. Portanto, tu podes assumir que o Facebook é um espelho, não és obrigado a mais nada. Portanto, é um Sim. espelho, porque acho que há pessoas que não estão tanto no Instagram e que podiam usufruir do teu trabalho. Portanto, um espelho, e assumes mesmo. Sim. É um espelho, acabou, é uma montra, portanto, eu não sou Uhum. obrigado a mais, quem quiser vai ao Instagram. Pronto, o que é que eu acho, o que é que a tua intervenção e aquilo que eu conheço do teu trabalho me permitem dizer? Pronto, é que a tua atitude em relação à fotografia, eu simpatizo com ela porque partilho bastante desse ecletismo e dessa resposta à provocação que é o mundo, portanto, não se vai à procura, mas vê-se e aquilo que se vê leva-nos a responder fazendo um registro. Agora, o que acho que é bastante peculiar no teu caso, são, eu não diria que são legendas, mas são textos. Os textos que tu escreves. Não considero uma legenda, porque aquilo que tu escreves não é uma coisa que ilustra. Por trás dela há toda uma intencionalidade, são ligações que tu estabeleces, aquela do azulejo com as renovações, tudo isto é um grande texto, não é uma legenda, é um texto que está por trás. E alguns deles, de facto, são desconcertantes, ou levam-nos a ver a fotografia da maneira que tu queres que a gente veja. Pronto, tens mesmo essa marca. Portanto, aqui vai a senha para a leitura desta imagem que eu À minha tirei. cabeça, digamos assim. Cabeça. Pronto, e obviamente está muito presente muita ironia, mas também humor. Há fotografias tuas que dão vontade de rir, aquela fotografia do colo, não é? Da Fotomaton,
Portanto, são coisas que tu sublinhas com o texto que escreves. E, portanto, é, nesse sentido, um trabalho fotográfico muito peculiar, por essa ligação íntima com aquilo que tu dizes sobre as tuas fotografias, o que é que vai na tua cabeça, ok? E, portanto, era isto que te queria dizer e gostei muito. E não sei se ligado a isto, já agora, foi a primeira pergunta, que é, será que a legenda não poderá ser limitativa para o observador no seu próprio processo de ver e entender a imagem? Eu estou a ler porque vem um bocado da sequência daquilo que eu disse, portanto, se quiseres responder a essa pergunta, vem. O objetivo da legenda para mim é fornecer a minha abordagem à fotografia. Agora, como em tudo, como em todas as, e eu não, ou seja, eu não estou a estabelecer ligação com o que quer que seja, mas uma coisa são as coisas que estão focadas naquela fotografia, como estão escritas, as palavras que estão escritas num livro, ou as imagens que são postas num filme, e depois outra é até a intenção que o autor teve ao fazer aquilo, e outra é a interpretação que a pessoa ao ler aquilo faz, e se aquilo a legenda pode não fazer absolutamente sentido nenhum para quem está a ler e a pessoa estabelecer uma ligação com aquela imagem por uma outra abordagem completamente diferente. Não me parece, ou pelo menos eu não penso na legenda como algo limitativo. É a chave que eu, ou seja, é de alguma forma uma ligação que eu dou à forma como eu cheguei ali. Agora não tem que, quem está a ver não tem que sequer se relacionar com aquela legenda. Certo. Olha, pedi ao Silvério para expressar a sua pergunta, está bem? Oralmente, se fosse possível. Luís Silvério. Deve estar com o som fechado. Bom, o que o Luís Silvério diz é: a captura era sempre feita no formato quadrado ou era feito um crop devido ao início da aplicação, permitir no início só esse formato? Não, a fotografia normalmente é sempre tirada com a câmera nativa do telemóvel, e portanto depois era editada ou era feito o crop ou feito por aplicações ou feito com o próprio crop do Instagram. Eu nunca tirei fotografias diretamente com o Instagram, tirei sempre com a câmera nativa dos telemóveis que fui tendo, e depois fazendo a edição no próprio telemóvel, seja no Instagram, seja noutras aplicações. Porque o Instagram no início só aceitava ao quadrado, só Sim. publicava fotografias quadradas. Sim. Só mais tarde é que passou a poder ter o formato 4x5, aquele formato retangular. Sim, certo. Questões que queiram colocar? Eu gostava de dizer só umas palavras ao Tosé, não sei se posso. Sim, força. Sou Isabel Correia e Boa noite, Isabel. Olá, Tosé. Descobri o Tosé, já não sei há quanto tempo, não foi há muito, 1 ano, 2 anos, não sei, no Instagram, não sei como, e realmente eu sou mesmo fã. Eu não tenho nada a ver com a fotografia, eu sou professora de educação especial, mas gosto muito de fotografia, gosto de ver fotografias, e eu adoro, ele sabe. E às vezes não sei se gosto mais da fotografia se da palavra, eu já lhe escrevi isto, e tento sempre ver primeiro a fotografia e fico ali numa expectativa, às vezes até deixo ali uns segundos para ver o que é que ele escreveu. E portanto eu acho que isto é a marca, é a marca do Tosé. Pois é. É a marca dele. A imagem vive por si, não há dúvida, não é? Todas as fotografias vivem por si e ele procura coisas inusitadas.
ele vê coisas impressionantes que ninguém vê. Eu vejo fotografias que ele tira, eu sigo outros fotógrafos, ele passa na rua e ele olha para coisas que normalmente a maior parte, o comum dos mortais não vê. Ele tem uma fotografia aquela da dentadura, Tosé, são umas janelas e como é que se chama aquela Sim, barra? é um gradiamento, aqueles gradiamentos. Pronto. E realmente ninguém passaria para a cabeça tirar aquela fotografia. Pronto. E, portanto, as fotografias, eu acho que se revestem de várias coisas, como tu falaste, mas há fotografias lindíssimas e sérias, aquelas fotografias a preto e branco realmente mereciam uma história ou parecem saídas de um filme, que eu acho que são lindíssimas, e depois há outras fotografias que são carregadas de humor. Epá, e a palavra é de um humor incrível, e eu parto-me a rir aqui sozinha quando estou a ver. E eu acho que até era merecedor de mais pessoas verem do livro, eu já disse isto, porque é outra forma de fotografar e que é bom também a fotografia viver com a palavra, porque não? Porque não? Tudo vale e tudo tem a sua beleza e o seu interesse. E se calhar não é muito comum os fotógrafos terem esta capacidade de olharem para a sua fotografia e usar a palavra com este humor ou com este interesse. Portanto, eu continuarei a acompanhar o Tosé. E hoje fiz questão de estar aqui para ouvir falar e para ouvir, porque vejo sempre aquela imagem. Sim, já trocámos mensagens, mas nunca nos vimos, digamos exatamente, assim. pronto. E portanto, eu hoje fiz questão de estar aqui, vou continuar. Muito obrigado. Já sabes, eu já tive a oportunidade de agradecer o apoio e pronto, e dizer que não sei muito bem o que é que. Não sei muito bem o que te responder. Não precisas agradecer, olha, divertes-me imenso, é que agradeço. Divirto-me imenso e pronto, faço sempre bons pecados e admiro e fico admirada com a tua capacidade de olhar para o mundo. Obrigado. É isso, aquilo que ressalta é que tu criaste uma marca. Há uma marca. Quer dizer, e é uma marca que não é só a imagem, porque tens algumas imagens que eu poderia remeter para outros autores, não é? Portanto, aquelas mais minimalistas, não é? Depois o Instagram também tem muitas correntes, tem muitas levas, não é? Sim. É interessantíssimo, se tiverem o tempo, para ir estudando as correntes, não diria modas, parece que é negativo, mas as tendências, pronto, as tendências. E, portanto, há algumas fotografias que poderiam ser de outra pessoa, mas, de facto, aquela assinatura que é o comentário que te faz, e que eu acho que também te devem dar um gozo enorme. Há bocado estavas a dizer que às vezes a frase vem na altura em que tu até estás a tirar a fotografia. Sim. Surge-te ali a imagem e a imagem inspira-te. E esse lado é que é interessante, é criar-se um modo próprio de estar na fotografia em que o comentário, se quisermos, que eu não acho que seja legenda, faz parte integrante da fotografia e leva a que a Isabel seja tua seguidora e que esteja a ver o que é que tu dizes a propósito daquela imagem. E de facto és um caso particular, nesse sentido. Deve haver outros, mas eu não conheço. Pois. Não conheço. E não é fácil, atenção, não conheço. E não é fácil ter-se sempre fazer um texto a propósito de uma fotografia, é muito mais fácil do que fazer uma pequena frase, ou fazer uma associação de ideias. E ainda por cima, no teu caso, que não são propriamente descrições, mas são coisas carregadas de ou simbolismo, ou de humor, ou subentendidos, ou com segundas intenções, ou peguem lá, vejam lá o que é que acham sobre isto. Portanto, e nesse sentido és um caso particular. Muito bem. Mais? Arlete não quer dizer nada? João, ligas, Arlete? Tu é que tens de ligar, Arlete. Estás ligada? Já liguei.
Gostei muito das fotos, achei super interessante esse jogo das palavras com muitas vezes me parece uma metáfora daquele momento quando ele vai fazer e fica ali, e me senti assim muito algo em comum da época do Covid, né? Que eu também não tinha o que fazer, fotografava da janela outras janelas. Uhum. Sim, 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 sim. Eu praticamente corri a vizinhança toda, desde Eu que também. corri a vizinhança toda durante E esse período. aí, e aí eu, ao invés de falar do Covid, eu falava da solidão das pessoas, né? Aí virou um livro, que até eu dei um para o Sim, Mira, muito bonito. Sim, sim. né? É verdade, é verdade. Um belo livro precisamente sobre essas solidões e sobre os nossos vizinhos, não é? Que nunca houve tanta cosquice como no tempo do Covid, não é? Estávamos todos a espreitar uns aos outros e foi muito interessante porque quando veio o Covid, nós lançamos uma edição especial do Mira Mobile Prize, era para ser a casa, antes de haver o Covid, mas depois, quando houve Covid, nós mudamos e foi em casa. E pedimos que as fotografias fossem todas fotografias que tivessem sido feitas durante o Covid, durante o confinamento e em casa. Portanto, podia ser janela, e foi incrível ver fotografias de todas as partes do mundo, não é? Da Austrália ao topo norte, em que nós encontrávamos um laço de familiaridade e um laço de ligação muito grande. Isto eram tudo pessoas diferentes, culturas diferentes, idades diferentes, países diferentes, mas havia um sentimento, havia uma situação comum que era, estávamos enclausurados. Não estávamos na prisão, mas estava em casa. Subitamente tinha passado de ser colo para gaiola, não é? Prisão. E então foi ver as similitudes nesse sentimento de clausura, vindas de todo o mundo. E deu uma exposição lindíssima. Deu uma E exposição de alguma maneira aí é porque nós regressamos todos a um estágio um bocadinho mais primordial do que a Sim, parte cultural. claro, claro, claro. Voltámos todos um bocadinho à noção Do do humano, ninho e do do humano, clã e do... do humano puro e Sim. duro, não é? Sem artefactos. Sim, senhora. E conheci, assim, me identifico com você dessa inibição para quando eu vou fazer a foto de street, né, de rua, é, é muito difícil para mim fotografar a pessoa direto. Uhum. Então, eu observo um pouco mais, fico um tempo maior, muito mais para pegar algo que diz com aquilo que eu estou sentindo naquele momento, exatamente o que você falou, né? Sim. E que possa haver um amálgama entre o que eu vejo, o que eu sinto e o que aquela imagem vai representar, né? Uhum. Uma trilogia. É algo que eu tenho vindo a trabalhar, mas estou muito longe é algo que eu, por exemplo, admiro em alguns fotógrafos de street, mas que eu sei que eu nunca vou conseguir fazer. Não, admiro quem o faça, mas não o consigo fazer. Não, E, por não. outro lado, eu acho assim, que também quando a gente chega e aborda a pessoa, já deixou de ser uma fotografia de rua, Claro, né? Então, e claro. tem pessoas que abordam e fazem, mas eu acho que a beleza da fotografia de rua é esse anonimato, né? Uhum. Precisamente, precisamente. Mas Ótimo. parabéns, parabéns, adorei as suas fotos. Muito obrigado, Arlete. Ora Seguirei bem, você direto daqui do Brasil. olhem, mais alguém quer levantar alguma questão, fazer comentário?
o que for. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Olá, António. Boa noite. Eu conhecia pouco, não conhecia essa variedade toda do trabalho do Tosé, que é muito particular. Tu já disseste, Manuel, e de facto é muito particular, porque é uma fotografia de conexões. A fotografia não vale por ela só, embora ela seja rigorosa e bem feita, mas ela vale pela conexão que o Tosé faz com uma outra realidade, que é toda a carga de memória que ele traz. E ele expressa de uma forma fantástica no texto que faz. Portanto, alguém dizia se era limitador de alguma forma o texto, ou a legenda, como ele dizia. Não, essa é de facto a marca, porque a fotografia em si, per si, embora lhe tivesse chamado a atenção, mas chamou-lhe a atenção por um aspecto muito particular, é que o remete para tudo aquilo que é a sua vida, a outra realidade da sua memória. E ele introduz-nos, não naquela fotografia, mas depois no que é ele. E, portanto, é interessantíssima esta conexão, porque para além de ele escolher de uma forma bem feita a fotografia, portanto, ela per si é interessante e é apelativa as formas que ele arranja, mas, sobretudo, a piada disto tudo e a marca disto tudo é que ele nos transporta para a sua própria realidade, para a sua memória. E isto é interessantíssimo. E por isso é muito rica, porque, de facto, algumas imagens são muito bonitas, mas também disseste, enfim, poderiam ser dele, de outra pessoa e de outra, até porque há áreas da fotografia onde acaba-se por olhar para uma fotografia e pode ser de 300 mil pessoas, ok? E então quando se entra em grupos de minimalista, ok, as coisas acabam por ser todas mais ou menos iguais e portanto, acabam por lhe tirar até alguma aura. No caso particular dele, não, porque ele o que está a fazer é uma coisa bem diferente. Ele está a andar pela rua e o que ele está a observar não é exatamente aquilo que ele nos mostra, apesar de ser muito interessante, mas é aquilo que aquela coisa o transporta para aquilo que é a vivência dele. E isso é riquíssimo. E por isso é que alguém dizia de um livro, tem piada, porque não é só pela fotografia, é sobretudo por esta ligação que é muito rica. E parabéns por isso. Muito obrigado. Mais alguém quer... Pronto, então se mais ninguém quer colocar questão ou comentar, nós terminávamos esta sessão agradecendo a todos e a todas terem estado cá. Assim, um cumprimento especial à Isabel, que apareceu por aqui precisamente por causa do Tosé, e isso é bom, portanto, aparecerem pessoas que a gente nunca teria contacto, e é ótimo, e ficamos sempre muito gratos. E, portanto, para a semana não vai haver sessão, porque nós temos um evento e, portanto, não podemos, mas depois já temos mais 3 marcadas com fotógrafos de Coimbra. E, portanto, em devido tempo, faremos o respectivo anúncio. Obrigada. Ok. E uma vez mais o meu obrigado a todos por terem tido a paciência de me ouvir a esta hora. E tu continuares, anda lá e põe lá o Facebook não ser mais do que um espelho. Antes um espelho, tá bem, nada. Eu Okay? vou pensar nessa ideia com carinho. Para nosso usufruto, ok? Não é por causa de ti, mas por causa de nós. Acho que há muita gente, eu estou no Instagram bastante, mas há muita gente que não está e acho que o teu trabalho mereceria isso. E obrigada a todas e a todos. Tá. E muito obrigado, um resto de boa noite para todos. Muito boa noite. Então vá, fiquem bem. Tchau, passem bem. Obrigada. Tá, Deus. Obrigada.